Paulo Pimenta, agora oficialmente, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia a você que está nos ouvindo agora. Muito bem, hoje a gente tem aí, como sempre, uma dica de leitura e também uma dica de livro. São coisas diferentes aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Deixa eu fazer um comentário antes do Faça. Paulo dar essa indicação, Ariane. Deixei para fazer no ar para pegar o Paulo de surpresa. A gente estava conversando aqui fora do ar, mas eu quis fazer no ar para você ouvinte ouvir isso. Paulo, a sua coluna está retomando em mim o hábito e o gosto pela leitura. Olha eu só me que senti, honra. você aqui toda sexta-feira e trazendo pra gente uma indicação de livro, eu falei, eu preciso criar vergonha na cara e voltar a ler. Então eu queria informar que graças a Paulo Pimenta, senhoras e senhores, eu voltei a ler e não tem desculpa. Ah, a vida tá corrida, eu tô sem tempo, tenho filho pequeno, trabalhando muito. Dá-se um jeito. Eu estou lendo Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Olha Um isso. presente de aniversário que eu ganhei. Já estou na página 98, está na minha cabeceira da cama. Estou lendo antes de dormir, 10, 15, 20 páginas, paro um pouquinho, durmo. E trouxe para ler aqui também na rádio, durante o dia, livros mais técnicos aqui, de gestão, de planejamento estratégico. Tá ali também na minha salinha. Graças a você. Obrigado, Paulo Olha, eu Pimenta. fico muito feliz. Já posso levantar e ir embora. Depois disso, o trabalho tá feito. Obrigada, Paulo. Missão E cumprida. eu não tenho dúvidas de que mais gente. Eu quero ouvir você, ouvinte da Nova Brasil FM. O que essa coluna toda sexta-feira tá fazendo em você? Eu tô aqui dando meu depoimento sincero para toda a nossa audiência da Nova Brasil FM. Vai ver você também, como eu, estava se sentindo mal por ter um pouquinho arrefecido o seu gosto pela leitura ou por algum motivo tinha parado de ler e está retomando a leitura graças à coluna do Paulo Pimenta. Se é o seu caso, manda esse depoimento para a gente também aqui pelo nosso Instagram ou pelo WhatsApp. Avisa aí, gente. Diego, fico muito feliz de você ter falado isso daqui no ar. Acredito que a Ariane também, já emprestei um livro para a Ariane, ela disse que lá. está lendo. Isso. Montei ali um clube do livro essa semana com umas amigas que também estavam precisando de um empurrãozinho, então vamos nessa, Que vamos coisa boa. falar Emprestar mais. livro é uma coisa polêmica, a gente tem que falar disso em alguma outra coluna. É, né? hoje, É hoje? é hoje que a gente vai falar sobre gente. empréstimo de livros. Bom demais, bom demais. Exatamente. Vamos lá. O que vocês acham, gente, sobre empréstimos de livro? Tem vantagens e desvantagens. Pois E é. aí eu queria saber de vocês, assim, de começo, se vocês são as pessoas apegadas aos livros ou não, tudo bem emprestar, ou se vocês são das pessoas que pegam e não devolvem, como é que é isso? Olha, o meu problema não é emprestar. Só que você sempre avalia para quem você está emprestando, eu acho, porque é como a gente falou, uma ouvinte disse na semana passada, ou um ouvinte, acho que foi o Henrique Dornelles, que é complexo você emprestar livros porque às vezes a pessoa não tem o mesmo cuidado que você tem. E aí você empresta o livro ali bonitinho, novinho, ele vem todo amassado, sem cuidado, às vezes cai alguma coisa em cima, a pessoa não teve o mesmo zelo que você teria pelo seu livro, e aí que está o problema. Mas eu acho que fazer o livro circular é excelente. É muito bom, né? É uma economia também de dinheiro. A gente tem falado tanto, tem batido nessa tecla do preço dos livros, mas eu acho que também é isso de você ocupar menos espaço em casa, você já compra e depois empresta para uma outra pessoa. Eu sou 100% desapegado aos meus livros. Inclusive, minha estante está aberta para quem quiser, é só falar. Eu não tenho esse problema. Quando eu viajo normalmente, até para não trazer o livro na mala, que eu já li e tal, eu normalmente deixo nos lugares. No início do ano eu fiz uma viagem e deixei o livro com a recepcionista do hotel. E aí esses dias ela me marcou no Instagram dizendo que tinha acabado de ler o livro, que tinha adorado. Que maravilha E isso, isso é muito Paulo. legal, assim. Normalmente eu sempre faço isso, de deixar os livros quando eu termino por onde eu passo. Eu tenho um sonho de ter uma estante bonita, dessas que a gente viu na pandemia, até Mas as não estantes... aquelas fakes As que fakes caem. não, essas não. Mas cada vez mais eu tenho ficado desanimado com isso. Principalmente quando a gente vai mudar de casa, que você pensa naquele tanto de caixa de livro. Lá em casa eu tô com 500 livros, eu acho já muita coisa. Meu Deus. E aí para mudar isso dão várias caixas de ovos, né, gente? Não tem como. Mas também tem as desvantagens do empréstimo. Eu acho que é isso que a Ariane falou. Da pessoa não cuidar do livro como você cuidaria. De você esquecer também para quem você emprestou e a pessoa também às vezes não devolver. Acho que esse é o grande problema, a não devolução. Eu normalmente falo, não, que faça bom proveito, mas isso pega para quem é mais cuidadoso com os livros. Sabe né? qual é meu ponto, Paulo, Ariane, você que nos acompanha? Eu sou daqueles que gosta de ler grifando, circulando, e as frases que mais me chamam a atenção, eu coloco um asterisco do lado, para depois, anos depois, que eu quiser revisitar esse livro,
eu pelo menos volte nas frases em que eu sublinhei, eu botei um asterisco. E aí, veja, tô pensando isso aqui ao vivo, agora no ar. Se eu empresto, a pessoa vai ver o meu olhar sobre aquele livro. E é isso que eu né? mais gosto de pegar em livro grifado. Né? Exatamente o que eu falo. O que levou essa pessoa a grifar? O que ela estava passando nessa hora? É quase uma história dentro da história ali, né? Que a gente vai criando. É bacana, eu gosto disso. Mas concordo também que é muito pessoal. Quando você grifa, às vezes o livro também tem uma dedicatória, né? Sei lá, de uma pessoa que foi importante na sua vida. Tem uma foto, um ex-namorado, alguém que, né, escreveu ali alguma coisa, você empresta, não tem como. Normalmente esses livros assim, eles não estão disponíveis para empréstimos, tá, gente? Vamos colocar o Wolf Menezes, que está com a gente no estúdio nessa conversa também. Wolf, você, como é que tá a sua vida de leitura e se você empresta livro ou recebe livros emprestados? Cara, eu empresto e recebo emprestado também. E prefiro emprestar para os amigos que eu sei que são leitores ávidos, né? Que eu sei que eu vou emprestar um livro e vou pegar um outro livro de volta, né? Inclusive, recentemente eu até fui pegar um livro meu que eu tinha emprestado, O Homem e Seus Símbolos, do Carl Jung. Eu gosto muito de assuntos relacionados à psicologia. Mas de um amigo também que eu sei que eu posso pegar livro emprestado com ele, então vira aquela troca assim. Mas assim como você, eu também grifo muito, cara. Então a pessoa ela tem que não ter problema em pegar meu livro e tá cheio de marcação, de marca-texto verde fluorescente, assim. Né? Eu ia até comentar isso aqui, que depois dessa música que o Wolf tocou no início, que foi ele que escreveu, que ele que compôs, provavelmente lê bastante, né? Porque é impossível você escrever tão bem assim, parabéns pela música. Muito obrigado, cara. E não ter uma rotina de leitura, não ter acesso às outras palavras. E falo isso também porque essa semana a gente comemorou o Dia do Escritor, né? 25 de julho, Dia do Escritor, Dia Nacional do Escritor, que foi uma data que foi criada em 1960 pelo então ministro da Cultura e Educação, Pedro Paulo Penido. Na época, teve uma portaria assinada por ele dia 21 de julho, e no dia 25 de julho, que hoje é comemorado isso, ia acontecer o primeiro Festival do Escritor Brasileiro, que tinha o Jorge Amado como um dos vice-presidentes, né, da União Brasileira dos Escritores. Então, legal. 25 de julho agora foi Dia do Escritor, e eu sempre fico me perguntando o que torna uma pessoa escritora, né? Eu refuto muito a ideia de que o escritor é só quem publica livro. Eu acho que tá todo mundo jogando seu futebolzinho ali, né? Às vezes você escreve uma legenda no Instagram, você escreve uma carta. Acho que tudo que é feito com essa habilidade, com essa criatividade, com essa dedicação, torna uma pessoa escritora. Então, eu resolvi trazer esse tema aqui para a rádio também, porque eu imagino que a gente tenha muitos ouvintes, né, que gostem de escrever e imagina esse título de escritor como uma coisa muito distante, né? Esperando uma editora te notar, ou esperando publicar o primeiro livro. Mas eu acho que todo mundo que tem ali esse hábito, que todo mundo que está escrevendo com o coração, com essa dedicação, pode ser chamado de escritor. Então, feliz Dia do Escritor para todos os escritores e escritoras aí da Nova Brasil FM, comemorada essa semana. Muito bom demais. Bem, é isso aí. Agora são 8h29, esta é a coluna Literatura, com Paulo Pimenta, sempre às sextas-feiras, a partir das 8 da manhã. Bom, pincelado esse assunto do empréstimo dos livros, as vantagens e as desvantagens, a gente tem uma dica de leitura hoje também. Hoje eu trago o livro da Leila de Souza Teixeira, Se Eu Não Posso Ser Quem Sou. É um livro muito legal, conta a história da Geórgia, uma mulher de 35 anos, servidora pública, que decide abandonar a carreira para cuidar de uns trabalhos em uma ONG. A Leila deixou um áudio pra gente, ontem foi aniversário da Leila, deixo aqui os parabéns. Que legal, parabéns pelo dia do escritor e parabéns pelo aniversário. E pelo livro também, que é muito bacana. Vamos ver o que a Leila disse pra gente? Vamos lá. Bom dia, Paulo, Ariane e Diego. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM Brasília. Aqui é a Leila de Souza Teixeira, autora do livro Se Eu Não Posso Ser Quem Sou, que foi lançado ano passado pela editora Zuc. Meu livro é sobre uma funcionária pública de um tribunal, a Geórgia, que tem uns 30 e poucos anos, que percebe que só está no cargo por causa da remuneração e da estabilidade. Ela percebe que desde a infância foi educada para arranjar um trabalho, sair da escola, passar no vestibular, entrar na faculdade, passar no concurso público, ficar ali até se aposentar. Mas que ela não foi educada para conhecer a si mesma, para saber o que faria se ela não precisasse trabalhar, por exemplo. A ideia de escrever o livro surgiu quando eu percebi que a maioria das pessoas ao meu redor trabalhava para sustentar, trabalhava porque precisava, mas que não tinha escolhido aquele trabalho, enfim, por paixão. Apesar de não ser um livro autobiográfico, eu percorri os caminhos e as estradas no Brasil e no Uruguai pelos quais a personagem passa.
nesse que a gente pode chamar o meu livro de um road book, assim como existe road movie, enfim, porque ele se passa durante uma viagem. Ele não é um livro apenas sobre insatisfação no trabalho, mas, sobretudo, sobre como o nosso modo de vida contemporâneo, urbano, voltado para a carreira, apartado da natureza, nos afasta de quem somos enquanto espécie. Eu espero que vocês gostem da leitura e que os caminhos de Geórgia levem vocês a encontrar seus próprios caminhos. Eu achei muito legal isso que a Leila explicou. E eu quis trazer essa proposta para a gente, que é daqui de Brasília, por a gente estar muito inserido nessa cultura do funcionalismo público, né? Eu acho que todo mundo aqui, eu não tenho esses dados, mas eu imagino que grande parte da população de Brasília já tenha feito concurso público alguma vez na vida, ou que já ouviu dos pais que deveria tentar, O que já estudou. ou que já estudou, que já se imaginou vivendo essa vida, né? Achei legal ter esse mote do livro. Eu tenho esse dado basicamente atualizado. 30% da população ocupada no DF trabalha na administração pública, direta ou indireta. Muita gente. É muita gente, 30%. Agora, a força salarial é ainda maior. Aí nós estamos falando de 50%, ou seja, a cada R$ 2 que circulam em Brasília, vem de pessoas que trabalham para a administração direta ou indireta. Agora, muitos vivem o drama, talvez o drama da Geórgia, né? Exato. Que passaram num concurso, né, Paulo? Garantiram a tal estabilidade tão sonhada e desejada, sobretudo aqui em Brasília, muitas vezes incentivada pela própria família, mas que muitas vezes ficam ali, será que eu estou no lugar certo? Será que isso é o que eu quero para a minha vida? Mas falta talvez, eu não sei se coragem é a palavra certa, porque é muito julgamento de minha parte, mas falta a decisão de fazer o que a Geórgia fez no livro, né? Exatamente, assim. O que eu gostei mais no livro é que ele fala sobre realmente essa questão do funcionalismo, sobre o trabalho. A Geórgia, ela coloca, como o livro é em primeira pessoa, ela coloca muito ali o descontentamento dela com o trabalho, como ela queria fazer outras coisas. Mas o livro também é uma questão de autodescoberta, sabe? Mostra um caminho que está sendo trilhado. É gostoso você ver essa viagem que Geórgia faz, né? Ela mora em Porto Alegre. Esse é um outro ponto que eu achei muito legal do livro, mais uma vez trazendo para cá outras cidades que aparecem na literatura, né? Fora do eixo Rio-São Paulo. A gente já trouxe aqui Ceará, a gente já trouxe Brasília, Pirinópolis, agora Porto Alegre falando sobre isso. Achei muito legal como ela narra e esse caminho dela até o deserto do Atacama. Eu concordo com você dessa questão da coragem, inclusive um dos trechos do livro fala exatamente sobre isso. Quando a Geórgia vai contar para a mãe dela fala o seguinte: o sonho de todo mundo é ter estabilidade, minha filha. E aí a Geórgia responde: e o sonho de quem tem estabilidade é ter coragem de largar. Olha. E a gente entende que é uma angústia pela qual ela está passando, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que isso é também uma questão literária, né? A gente não pode ter essa visão simplista da realidade, imaginando que cada um vai ser sempre feliz no seu trabalho, ou a gente precisa imaginar isso como uma questão mesmo de se levar para terapia, né? A gente não pode esperar sempre só ser feliz no trabalho, a gente precisa pensar na remuneração também, infelizmente. É o contexto no qual a gente está inserido, e acho que Geórgia prova isso bastante pra gente nas páginas do livro, sabe? Ela diz que queria muito largar, mas como é que ela faria isso? E ela resolve isso de uma forma muito clara, poupando. Ela fala: quanto mais eu gastasse com o meu dinheiro que eu ganho no trabalho, mais refém eu ficaria daquilo. Então ela passa a levar uma vida muito simples para que ela consiga poupar, e um tempo depois ela perceba: isso daqui já não me faz tanta falta. Porque acaba sendo isso, né? Quanto mais você ganha, mais você gasta, e aí você vai entrando numa roda que você não consegue sair dali. Geórgia foi pelo caminho inverso, tinha um trabalho bom, assim, fazendo esse julgamento, né? Que pagava uma quantia pelos olhos do Brasil, que era uma quantia boa, e ela gastava pouco para que ela não ficasse presa a ele. Muito bem, deixa eu fazer aqui alguns registros. A Iris Faria está falando que, sem dúvida, essa coluna acrescenta motivação e incentivo para manter ou reiniciar o hábito da leitura. É tão importante para a gente ampliar o repertório de conhecimento e alimentar a alma. Isso mesmo. Coisa Iris. boa. Isso. A Pantica falando também que está nessa campanha de desapego dos livros. E a gente tem a Márcia Jales, que falou para nós que doa todos os livros dela para a biblioteca comunitária da escola onde ela trabalha. E ela falou que a parte boa disso é que, se ela quiser ler de novo, eles vão estar pertinho ali onde ela vai todos os dias para trabalhar. Muito boa.
Paulo Pimenta, muito obrigada por hoje. Excelente discussão, excelente coluna. Bom fim de semana, até semana que vem. Pessoal, eu que agradeço. Deixo aqui só um registro do livro que ela diz, já falando sobre o fim de semana. Ela diz assim: quando eu era obrigada a passar pelo menos 35 horas semanais fechada em uma sala com pessoas que em nada tinham a ver comigo, as 48 horas do fim de semana eram sagradas. Então, beleza. bom fim de semana para você que está descontente com seus colegas de trabalho, com seu trabalho. Aproveitem o sábado e o domingo para descansar deles, do trabalho, de tudo. Aqui na Nova Brasil não tem esse problema, né, Ariane? Não, aqui Diz tá que tudo não, certo. diz que não. Não tem, jamais. E leiam, gente, sejam motivados pelo Diego também, que já falou aqui hoje. Leiam os livros e bom fim de semana. Muito Parabéns, bom. Paulo Pimenta, bom demais. Essa foi a coluna Literatura.